Nós estamos num combate também aqui, né? A luta política é certamente uma luta, mesmo que isso não vá ser uma luta violenta, a gente não quer que seja isso, mas é sem dúvida uma luta social, uma luta política, é uma multiplicidade de propostas para melhorar o Brasil. Eu acredito que todos aqueles que estão se propondo para cargos eletivos, quer para a presidência da República, governador, deputados federais, senadores, deputados estaduais, creio que todos estão animados pelo desejo de melhorar o Brasil. Não posso pensar diferente. Mas, eventualmente, nem todos têm as mesmas propostas e não podemos nem sempre concordar com todas as propostas. É importante que haja um bom discernimento neste momento, de discernimento, portanto, eleitoral, da campanha eleitoral, que os eleitores, que nós, os cidadãos, conheçamos bem em quem votar, conheçamos também as propostas, os projetos, e desta forma, como cidadãos, todos possam dar a sua parte para melhorar o Brasil. A gente percebe a sociedade um pouco assim, sem muita esperança, vamos dizer, né? O senhor acha que seria o momento de ter um pouco mais de esperança também? A esperança não pode nunca faltar, né? E eu creio que a gente nunca deve perder a esperança também, porque a esperança é algo que nós vamos ajudando a edificar, né? Não é algo que cai do céu pronto. Nós ajudamos com nossa parte a edificar o futuro melhor para o Brasil. Por isso a esperança conta com nossa parte ativa. Eu acho que não é tempo de a gente perder a esperança, né? Nós devemos confiar naquilo que já conquistamos nesses últimos anos. Eu acredito que muita coisa foi conquistada na convivência democrática do Brasil. Algumas coisas ficaram bastante deterioradas, porém, muita coisa, sem dúvida, melhorou. O próprio fato de hoje nós termos uma percepção mais clara da gravidade da questão da corrupção, do mau uso do poder, o desvio do bem público em função de interesses privados. Hoje há uma percepção maior, mais clara, e a não aceitação disso. Isso são avanços, e a gente não pode perder isso com, eventualmente, desespero ou apoio a extremismos que, neste momento, não são bem-vindos. Extremismos levam a mais extremismos e à violência e ao caos. Portanto, não é hora de a gente perder a esperança apelando para soluções extremas. Bem, a questão do aborto faz tempo que está em combate. Esse também é um combate a ser sustentado, porque há muitas visões diferentes em relação à preservação da vida, à valorização da vida ainda por nascer, mas já verdadeira vida humana, ser humano em formação. Portanto, o feto, o bebê ainda no ventre da mãe já deve ser respeitado como ser humano, seu primeiro direito de viver, né? Então, aqui é preciso que nós tenhamos ideias claras, fiquemos firmes, cada um tenha a ideia clara de que não é possível que nós nos apropriemos da vida de outro, mais ainda da vida de inocentes e indefesos, como é o caso de bebês. Por isso, hoje há também uma série de manifestações que começam por aí, que o povo começa a dizer não ao aborto, né? A maioria dos brasileiros diz não ao aborto. E é muito importante que as pessoas digam também os argumentos, e não se aceite facilmente o argumento, um argumento sem sustentação, de colocar, por exemplo, o bebê como inimigo da mãe, a mãe como inimiga do bebê. Isso não se pode. Por isso, nós teremos em São Paulo, inclusive, uma manifestação no dia 30 de setembro com esta impostação: pela vida da mãe e do bebê, em defesa das duas vidas. Não se pode contrapor um contra o outro. Isso é uma falsidade, é uma crueldade, né? Colocar o inimigo, o bebê, como se fosse inimigo da mãe, como inimigo que tem que ser vencido ou superado. O senhor espera que essa proposta não passe, então? Eu espero que a proposta não passe e que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, onde existe um recurso
apresentado por um partido político para que o Supremo Tribunal faça uma reinterpretação da lei brasileira vigente em relação ao aborto e possibilite o aborto até os 3 meses completos de gestação. Eu espero que isto não seja aprovado. Claramente, se até 3 meses pode, porque no 4º não pode, no 5º não pode, né? Se a partir do 4º não pode, porque até o 3º pode. É o mesmo bebê, o mesmo feto, que tem 1 mês, que tem 2 meses, que tem 3 meses de gestação, é o mesmo que tem 4, 5, 9 meses de gestação, é o mesmo que depois vai ter 1 ano, 2, 10, 50 anos, é a pessoa humana. A igreja parece que passa por uma fase de turbulência nesse momento, né? Houve uma série de problemas de renúncia dos bispos no Chile, tem denúncias de pedofilia que o Papa tem comentado também. O próprio Papa tem sido assim atacado por alguns setores da igreja. Como o senhor analisa esse contexto todo? Bem, mais uma vez São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate. Nós rezamos isso também em relação à igreja. É claro que nós temos males na igreja que têm que ser combatidos, evidentemente, e o Papa está fazendo isso com muita força e apelando para que males morais, males que marcam também certa forma de corrupção entre os membros da igreja, isso tem que ser fortemente combatido. E por isso, lembremos que o Papa, faz pouco, recordou qual deve ser o ideal da vida de todos os cristãos, não só padre, freira e bispo, de todos os cristãos, todos os católicos. É a santidade de vida, isto vale para todos. Então a gente aí tem que estar muito firme, muito claro que dentro da própria igreja não podemos de forma nenhuma ceder à tentação de corrupção moral, de qualquer outro tipo de corrupção. Agora que a igreja enfrente turbulências, isto não é novo. Desde o início a igreja enfrentou turbulências. E hoje talvez algumas turbulências assim mais graves que tentam justamente abalar a credibilidade da igreja. E isto não é bom, né? Quando se tenta a partir de fatos que existem, porém que não podem ser generalizados, se tenta desacreditar a palavra da igreja, a palavra do Papa, a palavra dos bispos. Isso é muito ruim. Por isso é muito importante que, de um lado, se faça a purificação na igreja daquilo que tem que ser purificado, mas, de outro lado, se mantenha firme o princípio, aquilo que é parte da igreja, que na igreja existe a verdade de Jesus Cristo, existe a verdade transmitida pelos apóstolos, confiada a pessoas que podem ser falhas, né? Pessoas humanas, que não são anjos caídos do céu. Já São Paulo, São Pedro, os apóstolos, todos eles tiveram suas fraquezas também, apesar disso eles foram escolhidos, né? Então, que haja falhas, isto não é novo. Agora, é importante que não haja um esmorecimento, não haja um descredenciamento, não haja uma espécie de desmoralização generalizada da igreja, o que seria muito complicado e comprometedor também para a vida do povo de Deus, né, dos fiéis, e também para o testemunho que a igreja deve dar ao mundo. A igreja, aí compreendidos todos os que são membros da igreja, deve dar ao mundo o testemunho do Evangelho, o sal, o fermento, luz para o mundo. Mas apesar das turbulências que a igreja enfrenta desde o início, assim, não há de conhecimento, pelo menos público, de que o Papa tem enfrentado assim, confrontos dentro da própria igreja recentemente, né? Recentemente não, mas ao longo da história muitas vezes, sim. E também hoje isto aparece mais facilmente por causa da divulgação de tudo imediatamente, a comunicação universal imediata. Por outro lado, existem correntes também que fazem questão que isso seja imediatamente divulgado. E existe, claro, um clima de maior distensão e liberdade de as pessoas dizerem as coisas, e nem por isso o mundo cai, né? Nem por isso o mundo se abala. O Papa Francisco tem dito, a verdade seja dita, aquilo que é verdade, né? Não é verdade falseada, né? A verdade deve ser dita, e a verdade liberta.
E por isso não devemos ter medo de encarar a verdade. Mesmo a verdade em relação a falhas, onde existem falhas, devemos encarar e corrigir e levar avante aquilo que é o mais importante, que é a missão da igreja. O senhor acha que isso tudo não desestabiliza a figura do Papa, então? Não, pode haver tentativas de desestabilização, mas claramente não é isso que desestabiliza a figura do Papa. Bem, São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, assim nós rezamos, e São Miguel Arcanjo lembra sempre o grande combate na história, na vida, na nossa vida pessoal, na história do mundo, é combate contra os inimigos de Deus, ou seja, quem como Deus, exclamou Miguel, e assim se pôs a combater aqueles que se levantavam contra Deus, aqueles que queriam destronar Deus e tomar o lugar de Deus. São Miguel Arcanjo, portanto, nos recorda este combate que é constante na vida do mundo, na história, esse combate para ficarmos fiéis a Deus, para adorarmos somente a Deus e não adorarmos ídolos, quem em lugar de Deus, ninguém em lugar de Deus, só Deus. Portanto, é também muito atual esta invocação de São Miguel nos combates da nossa vida, da nossa história, do nosso país, da nossa igreja, que São Miguel nos ajude a combatermos o bom combate, como dizia São Paulo, né? E qual foi a impressão que o senhor teve do santuário, já que é a primeira vez que o senhor visita aqui? Bem, uma bela iniciativa, uma iniciativa bonita, o santuário é bonito, está num lugar muito bem escolhido. E hoje é uma terça-feira, naturalmente não é que tem uma multidão hoje aqui, mas eu estou sabendo que o santuário é muito bem frequentado, sobretudo nos finais de semana e nas festividades. Isso sempre é um sinal bonito, né, da fé que o povo cultiva e também das sinalizações que, através da invocação dos santos, neste caso do Arcanjo São Miguel, vem para nós. Os santos são os amigos de Deus, os santos são as grandes testemunhas da fé, e a eles nós recorremos em nossas necessidades para que eles intercedam por nós junto de Deus.